Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz de Deus para a sua vida. Tudo bem com você? Como foi o seu dia? Como está sendo a sua noite? Foi um dia puxado, um dia cansativo? Foi um dia corrido? Saiba que o Senhor separou esse momento para falar conosco. Eu estava aqui lendo a palavra, orando, pedindo ao Senhor uma orientação, e o Senhor, Ele nos reservou algo para essa noite. Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Estamos começando mais um Antes de Você Dormir. Amém? Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui essa noite, lendo a palavra, orando pelas vidas, pelos nomes, pelos pedidos, compartilhando com vocês algo que o Senhor Ele tem colocado através do seu Espírito em meu coração. Que essa noite você possa ser alcançado pela palavra de Deus. Muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade que você está me dando de ser um canal de bênção na sua vida. E não tão somente essa mensagem fique presa, mas você também aprenda a ser um canal de bênção. Porque toda vez que você recebe e você dá, mais você recebe. Exatamente isso. Nós somos vasos na mão do Senhor, feito para derramarmos azeite em outros vasos. Então aprenda a dividir. Quanto mais dividimos, mais o Senhor derrama, mais o Senhor multiplica. É igual a passagem da viúva do azeite. Enquanto havia vasos, o azeite foi derramado. Por quê? Porque havia espaço. Quando você derrama sobre outras vidas, você está compartilhando. Automaticamente Deus te enche mais. Oh, glória, aleluia. Olha que entendimento abençoado. Todas as vezes que você partilha algo com alguém, Deus te enche mais. É assim que funciona a lei do reino. Quem tenta segurar tudo com as suas mãos, acaba perdendo entre os dedos. Mas quando você aprende a partilhar, Deus ele te dá mais e mais. Glória a Deus. Hoje eu quero partilhar uma palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 10. Amém? 1 Samuel, capítulo 10, versículo 26 e 27. E foi também Saul para a sua casa em Gibeá, e foram com ele todo o exército, aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é esse o que nos há de livrar? E os desprezaram, e não lhe trouxeram presente. Porém, ele se fez de surdo. Oh, glória, aleluia. Outro dia eu estava lendo essa passagem, eu tive vontade de pregar, de trazer uma mensagem sobre ela. Mas eu creio que Deus ele sempre prepara o momento certo e o momento oportuno. E hoje o Senhor me reservou para partilhar essa palavra. E eu me alegro muito. Porque essa palavra ela tem estado comigo no meu dia a dia por um bom tempo. E eu quero deixar algo que o Espírito, oh glória, aleluia, tem falado comigo. Se faça de surdo. Oh glória a Deus, aleluia. Tem momentos na nossa vida que a melhor opção é fazer como Saul, fingir de surdo. O que estava acontecendo aqui? Saul ele tinha sido ungido como rei. Saul ele tinha sido escolhido para reinar. Só que todas as vezes que você é escolhido para algo, todas as vezes que você é separado para fazer alguma coisa, todas as vezes que você é chamado para algo, você nem sempre vai agradar a todos. E foi o que aconteceu. Saul tinha sido escolhido para reinar. Ele era o rei. Ele estava com poder, ele estava com autoridade. Mas ali também haviam pessoas que não estavam satisfeitos com o caminho que Deus estava traçando para Saul. E então, enquanto uma parte se alegrava, nossa, Saul, rei, que bom, que maravilha, está crescendo, está evoluindo, outros simplesmente desprezaram. Outros
simplesmente ignoraram, viraram as costas. Eu acho que você está conseguindo entender a mensagem de hoje. O Senhor, Ele sabe, oh glória, aleluia, como as pessoas às vezes criticam você quando você se dispõe a fazer algo. Meu amado irmão e minha amada irmã, o que estava acontecendo com Saul é o que acontece às vezes conosco. Quantas vezes nós nos disponibilizamos a fazer algo e ao invés de agregar, algumas pessoas elas acabam por separar. Ao invés de se alegrar com o sucesso, com a promoção, com a vitória do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso parente, do nosso colega de trabalho, as pessoas simplesmente se reúnem em bolos para criticar, para denigrir e simplesmente ignoram, mas o que o versículo acima diz é: cujo o coração Deus moveu para seguir Saul. Esses homens que ficaram ali fazendo fofoca, falando mal, criticando, debochando e rindo, eles não estavam na direção de Deus. Oh, glória, aleluia! Essas pessoas não estavam na direção de Deus. E hoje o Senhor manda te dizer que esse bolo de fofoca, olha aí, não está na direção de Deus. Porque aqueles que Deus tem movido o coração, eles vão seguir as orientações. Eles vão ver do modo espiritual. Mas sabe o que eu aprendo com a história de Saul, com essa passagem? Me fazer de surdo. Há momentos que falar não vale a pena. Às vezes as pessoas falam algo para a gente e ficam esperando a nossa resposta. Foi como a parábola da xícara que eu coloquei no Facebook e eu distribuí nos grupos do WhatsApp. Você vem com a xícara de café andando. De repente alguém te empurra. A xícara cai, o café cai. Você derrubou o café? Não, você não derrubou o café. Se tivesse chá, seria chá. Se tivesse água, seria água. Mas a questão é que você derruba, ou melhor, você derrama aquilo que você está cheio. Aleluia! Você não pode impedir as pessoas de te empurrar. Você não pode impedir as pessoas de te agredir, de te incitar. Mas você pode e decide como você vai retribuir tudo isso. Quem me conhece, os mais próximos, sabem que eu sempre fico em silêncio. E o meu silêncio, ele fala muita coisa ao meu respeito. O meu esposo mesmo costuma dizer que quando eu me calo, é aí que ele se preocupa. Porque enquanto eu estou falando, enquanto a gente está conversando, mas quando acontece alguma situação e eu me calo, ele já sabe que tem alguma coisa acontecendo. E sabe por que o silêncio às vezes é a melhor resposta? Porque às vezes naquela hora você pode dar uma resposta atravessada e depois você se arrepender. Poxa, eu falei isso, eu agi assim. Então o silêncio é a melhor resposta. E Saul compreendeu isso nessa hora. Ele tinha autoridade como rei de repreendê-los, mas ele escolheu ficar quieto. Ele decidiu se calar. O silêncio não é fraqueza, entenda isso. O silêncio também é resposta. Aleluia! Você está se resguardando, você está evitando discussões, você está evitando alterar o seu ânimo, as suas emoções. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Não entre em discussões, ainda que você esteja certo. Evite discutir. Saiba que o dono da tua vida é o Senhor. Então é o Senhor que peleja por você. Tudo ao seu tempo, Deus esclarece. Tudo ao seu tempo, toma o rumo da direção de Deus. Então não há motivos para brigas, para as discussões. Façamos como Saul, aprendemos a ser como Saul, que se calou, mesmo diante da razão.
porque ele estava correto. Aqueles homens não estavam na direção de Deus, eles estavam contaminados pela inveja, pelo pecado, pela soberba. Saul estava na direção de Deus, mas Saul escolheu se calar. Aprenda o valor do silêncio. Que Deus te ensine, que Deus nos ensine a ficar em silêncio, a aprender a resguardar as palavras, porque as palavras podem suscitar a ira, suscitar o ódio, levantar a contenda. Mas o silêncio, a palavra doce, ela acalma toda briga e todo furor. Que essa noite o Senhor possa trabalhar em nós como vasos e instrumentos e nos ensinar o valor do silêncio. Vamos orar? Pai, obrigada por essa palavra abençoada. Que nós possamos compreender, Senhor, que o teu silêncio é o melhor caminho. Que discutir não vai mudar a situação. Ainda que estejamos certos, tu és o dono. Oh, aleluia! Tu és o dono de todo o poder, de todo o milagre. Tu és o dono das nossas vidas, tu és aquele que julga a nossa causa. Então não há necessidade de nós levantarmos a voz, levantarmos o furor. Nos dê a sabedoria do silêncio para ficar quieto diante das batalhas, mas lutar através da oração, compreendendo que tu és o Deus eterno, que visita o presente, o passado e o futuro. E é aquele que faz segundo a tua vontade, porque tu és Deus, tu és soberano e continua reinando no meio de nós. Senhor, te entregamos esse momento de oração e meditação. Que a tua palavra venha visitar os corações essa noite, cada lar, cada família venha ser alcançado pela revelação do teu Espírito Santo. Amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, que nós venhamos a aprender o valor do silêncio. A contenda, a discussão, ela não pertence a Deus. Deus está no controle de tudo. Amém? Continue confiando. Não se incomode com aquilo que as pessoas estão dizendo ou com aquilo que elas estão pensando. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Amém? Faça a sua parte e confia no Senhor. Deus, Ele vai honrar a sua e a minha fé. Amém? Que Deus vos guarde e te dê uma noite de calma, de paz. E que você possa descansar, repousar na presença de Deus. Certo da vitória, porque fiel é aquele que prometeu. Amém? Fica na paz de Deus, tenha um bom descanso. Que Deus te abençoe e até amanhã. Em nome de Jesus, amém e amém.